Gente, tudo bem? Estou aqui de volta para mais uma videoaula e gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o nosso fórum de dúvidas e que muitos alunos ainda não enviaram as videoaulas referentes às últimas, os resumos referentes às últimas videoaulas e também não tiraram dúvida nenhuma no fórum de dúvidas de semana passada. Só pedindo que vocês, caso tenham alguma dúvida, tirem, podem me perguntar, podem mandar lá na plataforma, tá ok? Na videoaula de hoje eu vou seguir a nossa apostila. Vou, junto com vocês, seguir o capítulo da apostila. Quem não tiver a apostila, pode, por favor, me mandem mensagem no WhatsApp que eu vou enviar as fotos para vocês da apostila, do capítulo 3 da apostila. Tá ok? Então, nosso capítulo 3, dando prosseguimento à nossa matéria, já falando sobre o capítulo 2, agora nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre a orientação e a localização do espaço. Muitos de vocês, ou poucos de vocês, utilizam mapas no cotidiano. Mas de vez em quando vocês vão uma curiosidade, onde fica tal país, eu vou olhar no mapa. Aí você abre lá o aplicativo Google Maps, que hoje facilita muito essa busca, e olha lá o mapa, você se localiza, o Brasil fica aqui, o Rio de Janeiro fica aqui e tal. Ou quando você quer ir para um lugar que você não sabe chegar, e o seu pai coloca no carro lá no GPS, aí você vai seguir no GPS. Então essa questão está, esses meios de localização estão relacionados com nossa orientação no espaço, tá ok? Então nossa apostila na página 35 começa falando sobre as nossas direções. Temos agora alguns tipos de classificação, seriam as direções cardeais, colaterais e as subcolaterais. Adianto aqui que as subcolaterais eu não vou me aprofundar muito, porque nós utilizamos mais as cardeais e as colaterais. Então, na nossa apostila diz assim: para deslocar-se de um lugar para o outro na superfície terrestre são utilizados pontos de referência, ou uma cidade, ou uma praça, uma igreja. Mas como você faz como encontrar a direção correta sem um ponto de referência, como por exemplo uma pessoa que está no deserto ou na floresta? Geralmente essas pessoas utilizam os pontos cardeais. Nós temos algumas formas de conseguir localizar esses pontos cardeais, tá ok? Mas antes eu vou falar quais são eles. Então nós temos as direções cardeais, que serão essas que nós utilizamos mais frequentemente, nós escutamos mais frequentemente, seria norte, sul, leste, oeste, representados pelo N, o S, o L e o O. Aí vocês podem ver mais nessa roda dos ventos da página 35, onde cada ponto ele está localizado. Nós temos também as posições intermediárias, que são as direções colaterais, que seriam elas entre o norte e o leste, o nordeste, entre o norte e o oeste, o noroeste, entre o sul e o leste, o sudeste, e entre o sul e o oeste, o sudoeste. Elas são feitas para você ter uma maior precisão, tá ok? Então, dando prosseguimento, na página 36, eles falam um pouco sobre algumas orientações que é possível ser feito. A primeira delas é pelo Sol. Então, o Sol ele surge sempre na mesma direção, no leste. E ele, que pode ser conhecido também como nascente ou oriente. E a direção que o Sol se põe ao fim de cada dia é o oeste, também denominado de poente ou ocidente. Então, sabendo que a direção é de mais direções com o uso da roda dos ventos. Então, olha, se o Sol nasce no leste, aí você tem uma figura de um garotinho apontando para onde o Sol nasce. Se ele está de lado ali para a figura, o Sol nascendo no leste, consequentemente o outro lado do braço dele, o outro braço dele será no oeste, tá ok? Aí na frente dele vai ser mais uma posição e atrás seria outra. Essa é uma forma de você se localizar.
Eu vou pular um pouco sobre essa orientação pela constelação do Cruzeiro, a sua visualização. Mais uma outra orientação, na página 37 que está, seria a orientação pela bússola. Então ele é um meio muito antigo que foi inventado pelo homem, na qual você tem uma agulha na ponta, que ela é uma agulha imantada, que é uma agulha com alguns minerais, que ela vai sempre apontar para o... Estava dizendo que ela vai sempre apontar para o norte magnético da Terra. Então você faz toda uma figura, você pinta, a bússola já vem com as outras direções, já que ela aponta sempre para o norte, então você, através disso, consegue saber as outras direções. Tá ok? Então agora nós vamos ver as diferenças entre polos magnéticos e polos geográficos. O núcleo da Terra é composto basicamente de ferro e níquel. Por essa razão, ele funciona como um grande ímã. Desse ponto partem as linhas de campo magnéticos para os polos norte e sul. Então, o nosso núcleo da Terra ele é formado por minerais, então que eles podem ser atraídos como um ímã, ok? Então, por isso a bússola funciona desse jeito. Então, nós temos o que seria o polo geográfico. Serão as extremidades do eixo imaginário em torno do que a Terra gira. Então, no polo geográfico, você tem onde o eixo seria o topo da Terra e a parte mais baixa, de acordo com o eixo que ela gira. Então você tem aqui, ó, vou pegar aqui para demonstração. Finge que essa Lua é a Terra. Você tem a parte de cima dela, você tem a parte de cima aqui como se fosse o topo, e a parte de baixo você teria aqui a parte de baixo, como se você fosse a parte mais baixa da Terra. E com isso você pode localizar o norte e o sul da Terra. Também você tem o polo magnético, que seriam essas extremidades que teriam essa maior quantidade de minerais que seriam magnéticos. Mas esses polos magnéticos não batem certinho com os polos geográficos, eles estão um pouquinho mais para o lado, entendendo? Agora, sobre a localização na Terra, nós temos os paralelos e as latitudes, que seriam essas linhas horizontais traçadas na esfera terrestre. Então você pega o globo terrestre e foram traçadas linhas horizontais para facilitar essa localização. A principal linha horizontal, esse paralelo da Terra seria a linha do Equador, que é uma linha que divide a Terra em duas meias esferas. Então você pega o globo terrestre e dividiu ela no meio, passando uma linha entre ela, que é a chamada linha do Equador. Ok? Nós temos também os meridianos e as longitudes. Então nós já vimos, as latitudes seriam essa linha horizontal, e as longitudes, ou os meridianos, são linhas semicirculares verticais traçadas de um polo a outro. Então nós vimos que os polos estão nas extremidades, e essa linha ela passa assim, ó, não mais assim como nos paralelos, mas sim assim. Tá ok? E nós temos o principal dele, que divide a Terra em dois planos, seria um meridiano de Greenwich. Tá ok? Aí na imagem vocês podem observar melhor como ele passa no globo terrestre. Bom, pulando para outra parte desse capítulo, mais precisamente na página 42, sobre as zonas térmicas da Terra. Então, além da linha do Equador, há outros paralelos importantes e que recebem nomes próprios. Então, além da linha do Equador que corta a Terra no meio, nós temos outros paralelos. Temos o Trópico de Capricórnio, que passa um pouco abaixo da linha do Equador, e temos o Trópico de Câncer, que passa um pouco acima da linha do Equador. E nós temos os trópicos e os círculos polares árticos, que são importantes porque indicam linhas em que ocorre uma significativa mudança no grau de incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra. Então nós temos o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. Como a Terra é um globo, então elas são importantes, essas linhas,
para diferenciar como a incidência de raios solares bate na Terra. Então, por exemplo, aqui perto da linha do Equador, como a Terra ela é uma esfera, imagine isso, uma esfera. Então, aqui no meio, você tem uma incidência maior do Sol. Então, nas pontas da Terra, você tem uma incidência menor do Sol, pela distância. Se você traçar uma linha reta num globo, na ponta de um globo, você vai ver que o meio do globo ele está mais próximo dessa linha. Então seria na questão do Sol, você tem o Sol aqui e a Terra aqui, o meio dessa Terra ela vai receber mais raios solares. Tá ok? E depois aqui nós dividimos essas zonas, nessas zonas térmicas, de acordo com essa incidência solar, nós dividimos elas em tropical, que seria essa linha mais no meio, onde recebe mais calor do Sol. As temperadas seria a parte acima desse meio e abaixo desse meio, que seriam essas zonas temperadas mesmo, seriam temperaturas mais amenas, nem tão quentes, nem tão frias. E nós temos as zonas polares, que seriam os polos, seriam as pontas do globo, onde você tem menos incidência de raios solares, então você tem uma temperatura mais baixa. Para finalizar o nosso capítulo, vamos falar um pouco sobre os fusos horários. Então, por que a diferença entre um país e outro na hora, por exemplo? Ou aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ver que aqui no Rio a hora é uma, no norte é outra. Então, isso acontece em virtude do movimento de rotação da Terra. Os raios solares vão iluminando apenas uma parte do planeta. Então, enquanto a Terra vai girando, o Sol distante ele vai iluminando apenas uma parte. Porque o Sol não vai iluminando todo o globo ao mesmo tempo. Então, ele vai iluminando algumas partes conforme a Terra vai girando. Então, para isso, nós temos essas diferenças de hora. Então, o que seria, você botou como base o ponto inicial dessa contagem dos fusos, a hora zero, seria o meridiano de Greenwich. Seria essa linha que passa verticalmente no globo, tá ok? Mais precisamente aqui no Brasil nós temos 4 fusos. O primeiro fuso, aí eu peço que vocês me acompanhem na página 44, no mapinha. O primeiro fuso seria esse ali no oceano, esses pontinhos vermelhos, que ele são o fuso do arquipélago de Fernando de Noronha, que ele só faz essa hora ela só faz parte em Fernando de Noronha. Você pode ver que a linha que está passando, por exemplo, uma linha que passa aqui na pontinha do Brasil, ela é meio que ela passa um pouquinho para o lado, né? Ela é meio que corrigida de acordo com o mapa. Isso é para, tipo, numa cidade você não ter 2 horas diferentes, por exemplo, entendeu? O segundo fuso do Brasil, ele é esse fuso que ele está a 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, menos 3 horas. O fuso de Fernando de Noronha está a menos 2 horas do ponto zero. O segundo fuso brasileiro, que é o que determina a hora oficial do Brasil, seria essa parte roxa do mapa, que é o fuso que pega a maior parte do nosso país. Ele está a menos 3 horas do ponto inicial zero, que é o meridiano de Greenwich. Nós temos também o terceiro fuso, que são menos 4 horas. Você pode ver que a cada fuso ele vai diminuindo 1 hora. Então nós temos esse terceiro fuso que ele pega, seria essa parte amarela, ele pega parte do centro-oeste e parte do norte do país. Nós temos o quarto fuso, que ele está a menos 5 horas do ponto inicial, que é o meridiano de Greenwich, que ele pega essa pontinha, ele pega parte do Acre e parte do Amazonas, e a única capital do Brasil que está localizada nesse fuso é Rio Branco, no Acre. Ok? Com isso nós encerramos o nosso capítulo. Eu peço que vocês me façam os exercícios referentes a esse capítulo, todos os exercícios do capítulo 3, e semana que vem eu vou estar postando no fórum de dúvidas, além de postar o fórum de dúvidas, para caso haja dúvida referente aos exercícios ou o capítulo, vou estar postando também a correção desses exercícios, tá ok? Abraço, até a próxima.